mas estou muito feliz que vocês estão aqui hoje, que eu sei que vocês são mulheres comprometidas com o desenvolvimento emocional, com o crescimento de vocês, com a melhora, com a cura emocional. Eu sei que vocês são mulheres interessadas. Então, eu digo, já disse isso em outras lives anteriores. A mensagem que eu trago, a palavra que eu trago, é para vocês subirem de nível, para vocês aumentarem a conscientização a respeito das questões emocionais, né, das questões psíquicas. Então, vocês que estão aqui comigo, vocês estão num nível, vocês estão num patamar mais elevado do que outras que não buscam esse tipo de conhecimento. E eu entendo que o que eu falo não é para todas as mulheres, é exatamente somente para aquelas mulheres que buscam crescimento, que buscam autoconhecimento, que buscam se desenvolver. Aquelas mulheres que não estão ainda nessa busca, elas não vão se beneficiar da minha palavra, da minha mensagem, do que eu trago aqui, porque ainda não é o momento delas. E tá tudo bem com isso, eu não me importo, porque o que eu prezo aqui não é pela quantidade, é pela qualidade das mulheres que estão aqui, tá? Então não vamos perder mais tempo, né? Já gastamos um tempo aí com esse enguiço aí do YouTube, vamos logo ao assunto. O nosso assunto hoje é transforme mensagens perigosas em mensagens poderosas. Então vou fazer uma introdução ao assunto e daqui a pouco eu explico o que são essas mensagens perigosas e o que são as mensagens poderosas. Espero que vocês estejam aí com o caderninho e a caneta para fazer o exercício no final da live, tá? O nosso cérebro, gente, tem capacidade de reter informações, reter lembranças, reter memórias desde muito cedo, desde a vida intrauterina. Aquilo que você ouviu, né, na vida intrauterina, na infância, com 10 anos, com 20 anos, com 30 anos, tudo que você ouviu e vivenciou e presenciou ao longo de sua vida pode hoje estar afetando a forma como você se enxerga, né? Tudo que você ouviu, tudo que você experienciou, tudo que você viveu, pode hoje estar determinando, definindo a forma como você se enxerga. As mulheres têm uma tendência muito grande de ressaltar os pontos negativos sobre si mesmas, né? Eu vejo muito isso no próprio consultório, né? Ao receber as mulheres para a psicoterapia, eu vejo isso, as mulheres ressaltando em si mesmas muito mais os pontos negativos do que valorizando aquilo que é positivo, aquilo que elas têm de melhor. As mulheres têm aquela tendência de pedir desculpa para qualquer coisa, se justificar diante de um elogio, né? Não aceitar um elogio, como é que fala? Depreciar o elogio, recebe um elogio, o seu vestido é muito bonito, sua blusa é muito bonita, aí a pessoa fala, ah, não, mas essa blusa é velha. Já falei sobre isso aqui em outras lives. Essa blusa é velha. Ah, essa blusa foi barata, eu comprei lá na liquidação, não sei da onde. Então, deprecia aquilo que é seu de positivo diante do elogio de outra pessoa. As mulheres fazem muito isso. Então, é comum encontrar no meio do vocabulário feminino muitas palavras negativas, muitas palavras autodepreciativas que diminuem a qualidade das suas realizações pessoais, das suas conquistas, mesmo daquelas coisas mais simples que você faz, da sua comidinha trivial, uma roupinha bonita que você veste, ou a apresentação de um novo projeto no seu trabalho. As coisas mais simples, a pessoa se deprecia. Isso é muito comum no meio feminino e isso tem uma origem, né? Isso não nasce assim do nada. Isso tem uma origem na história da mulher, naquelas coisas e frases e mensagens que ela escutou lá desde a vida intrauterina, infância, adolescência, idade adulta e etc. Então, essas palavras negativas que a gente ouve são o que eu chamo aqui nessa live hoje de mensagens negativas. Gente, mensagens negativas estão em toda parte e o tempo todo. Depois que a gente cresce, as mensagens negativas não cessam. Está no convívio entre amigos, está no trabalho, está no convívio com os familiares. As mensagens perigosas, negativas, estão por toda parte. Tanto as mensagens que você escuta dos outros, quanto as mensagens que você própria diz de si mesma, né? Então, como eu disse, desde a vida intrauterina, o nosso cérebro retém aquilo que você ouve, vê e sente.
e parece que cria-se lá neurologicamente, dentro do cérebro, um caminho neural, uma trilha de memória, e que se você ouve uma palavra negativa, depreciativa, ofensiva, aquilo vai ficar registrado lá no seu cérebro e lá na frente, na vida adulta, sempre que algo semelhante acontecer, aquilo que aconteceu lá no seu passado, na sua infância ou até na vida intrauterina, vai despertar em você o mesmo sentimento negativo que despertou naquela época. E isso vai num processo repetitivo. Cada vez que você ouve uma palavra negativa semelhante àquela, o sentimento que vem, a emoção que vem, também vai ser semelhante, e isso muitas vezes vai determinar a forma como você se comporta, a forma como você se define, se enxerga, a forma como você é. Então, infelizmente, o nosso cérebro tem uma tendência natural de armazenar, de gravar muito mais as mensagens negativas do que as mensagens positivas que a gente recebe. Infelizmente, é assim, gente, a vida é assim. Vocês estão entendendo? Vocês estão me acompanhando? Comenta aí no chat se vocês concordam comigo. A gente tem uma tendência de ficar lembrando, remoendo e revivendo sempre algo negativo que aconteceu com a gente, e muito menos as coisas positivas. O tanto que a gente relembra e rememora as coisas negativas é muito maior do que o que a gente lembra e rememora das coisas positivas, né? Então, o cérebro, ele vai registrar essas palavras negativas. As críticas, as censuras, as experiências traumáticas, as decepções, os fracassos, isso tudo vai ser muito mais registrado do que as suas conquistas, as suas vitórias e os elogios que você recebeu. Por isso que eu falo que a nossa cura está na nossa história. Se a gente descobre a origem daquilo que nos machuca, a origem daquilo que virou um trauma, virou uma vivência dolorosa, a gente tem meios de ressignificar e trazer essa experiência para um outro patamar, para um patamar positivo. É disso que eu estou falando, transformar mensagens perigosas, negativas, ressignificar em mensagens poderosas, mensagens encorajadoras, mensagens positivas e otimistas, tá? Poucas são as mulheres que tecem elogios a si mesmas, porque ela fica com medo de cair naquela coisa assim de, fulana não é modesta, né? Tá se elogiando a si mesma. E de fato, gente, é difícil conviver com uma pessoa, seja homem ou seja mulher, conviver com uma pessoa que está o tempo todo se elogiando, né? O tempo todo se exaltando e às vezes até com um pouco de desdém e desprezo a respeito do outro. É difícil conviver com pessoas assim. Mas, por outro lado, conviver com pessoas que estão sempre se diminuindo, sempre se depreciando, pedindo desculpa até por ficar em silêncio, também é muito desagradável, é muito pesado, é uma energia muito contaminada você conviver com uma pessoa negativa desse jeito. Pessoa que está sempre se diminuindo, sempre se depreciando e se colocando para baixo. A Olga disse, a Ivana disse, sim, a Olga disse, é verdade. É isso mesmo, gente, é desse jeito, né? Então, como eu disse, as mensagens perigosas são agentes poderosos de destruição na nossa vida, que atuam de diferentes maneiras em cada fase da vida. Essas mensagens perigosas, elas não atuam igualmente em todas as idades, não. Por exemplo, na infância, quando uma criança escuta dos pais, dos amigos, dos professores, das madrinhas, das vizinhas, etc., as mensagens perigosas que elas ouvem na infância têm o poder de impactar o desenvolvimento da personalidade dessa criança e tem o poder também de impactar a construção da sua identidade, autoestima, autoconfiança e tudo mais. Quando chega na adolescência, isso já muda. Na adolescência, a pessoa já está com a sua personalidade formada, já construiu a sua identidade, mas as palavras negativas, essas mensagens perigosas, vão afetar o adolescente nas escolhas que eles vão fazer na vida. Por exemplo, nas escolhas da carreira, da profissão que eles vão assumir, nos cuidados pessoais, nos relacionamentos, né? Se relaciona, se fica em grupo, se sai do grupo, se isola, dependendo do que é falado para o adolescente,
ele se isola, ele se tranca em casa, não quer sair com os amigos, não quer conversar. Então, a forma como essas mensagens perigosas afeta a pessoa é diferente na infância e na adolescência. E na vida adulta, a gente tem mais defesas contra essas mensagens perigosas. Mas as mensagens negativas, perigosas, que a gente já ouviu na infância e na adolescência, elas já fizeram um estrago, muitas vezes, já fizeram um estrago na nossa mente, na nossa personalidade, no nosso emocional, e às vezes a gente vem trazendo isso para a vida adulta, na forma de tomar as nossas decisões, na forma como a gente se comporta, nos relacionamentos que a gente escolhe, etc. As palavras que nós ouvimos e dizemos, sejam palavras positivas ou sejam palavras negativas, elas se tornam crenças. Elas se tornam crenças arraigadas na nossa mente, que são muito poderosas para moldar as nossas vidas e as nossas experiências. Mas, como eu disse, tudo começa na nossa mente. Conforme nós mudamos os nossos pensamentos e as nossas palavras, consequentemente, as nossas experiências, o nosso comportamento também muda. A ciência já comprovou, gente, que existe uma ligação, uma forte conexão entre corpo e mente, tá? Uma conexão muito forte. Tudo que acontece na mente reflete no corpo, tudo que acontece no corpo reflete na mente, né? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é uma mudança na nossa mente, é uma renovação na nossa mente, porque a partir daí a vida nos responde de acordo com essa renovação que nós fazemos na mente, com essa mudança de pensamento que nós fazemos, né? Diz lá em Romanos, né, na Bíblia, que a gente não se conformeis com esse século, né, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E exatamente, Ivana, você está dizendo, muitas vezes essas crenças negativas que ficam, né, nos impedem de tomar decisões. Com certeza, nos impedem de tomar decisões, ou às vezes nos levam para um caminho errado, para uma decisão errada, uma decisão equivocada. Então, o primeiro trabalho que nós temos que fazer na nossa mente é um trabalho de ressignificação dessas crenças negativas para transformá-las em mensagens poderosas. Então, a criança, isso é uma coisa assim, uma palavra que traumatiza, ou uma experiência que traumatiza uma criança, necessariamente não vai traumatizar todas as crianças. Depende da forma como, da particularidade, da individualidade daquela criança. Pode dois irmãos gêmeos passar, né, serem educados pela mesma família, receberem as mesmas orientações, os mesmos cuidados, mesma alimentação, mesma educação, e um ficar traumatizado com alguma coisa e o outro não ficar. Às vezes eles vivem as mesmas experiências, ouvem as mesmas coisas, passam pelas mesmas vivências, mas um tem uma resposta mais negativa, de tomar aquilo como dor, como pessoal, como desagradável, como ameaçador, pode desenvolver um medo, pode desenvolver uma ansiedade, um pânico, e o outro pode levar isso numa boa, na esportiva, sem ficar com nenhuma marca e sem levar isso pela vida fora. Então, isso depende muito da pessoa, de como a pessoa responde, né? Isso é muito particular, é muito individual. Não tem como a gente determinar isso e dizer que todas as crianças vão se traumatizar diante de um acontecimento X, né? Não tem como. Cada pessoa tem a sua reação. Mas aí eu trago o assunto para nós, mulheres maduras. Então, nessa fase madura da vida, que nós somos donas do nosso nariz, os filhos já saíram de casa, muitas já estão até aposentadas, nós podemos tomar nossas próprias decisões. Como é que nós estamos usando as mensagens que nós já recebemos pela vida fora e como estamos também usando as palavras para nos dirigir às pessoas que nos rodeiam, as pessoas com quem nós convivemos? Ao marido, aos filhos, aos netos, às amigas. Que tipo de palavras nós estamos usando? Que mensagens nós estamos enviando? Estamos enviando mensagens perigosas, negativas, ou estamos enviando mensagens poderosas, positivas e encorajadoras, né? Isso é um ponto aí para refletir.
Outra pergunta para você refletir. Até que ponto a maturidade nos trouxe poder para fazer essa transformação? Para transformar aquelas palavras que foram ditas a nós para nos massacrar, para nos destruir, para nos colocar para baixo, até que ponto a nossa maturidade nos dá poder para transformar isso em algo positivo e encorajador, e em algo que pode, em vez de nos puxar para baixo, que pode nos impulsionar para frente e para cima, igual uma mola, né? Será que a maturidade trouxe alguma experiência, um poder nesse sentido? É um caso a pensar, né? Gente, essas mensagens perigosas que a gente recebe ao longo da infância, adolescência, até na vida intrauterina, são para a nossa autoestima como uma bomba, uma bomba. Eu atendi uma mulher uma certa vez, uma mulher madura, que ela tinha muita dificuldade de relacionamento com o pai dela e também com a mãe. E também dificuldade de relacionamento com a mãe. O que incomodava mais ela era a dificuldade de relacionamento com a mãe, não a dificuldade de relacionamento com o pai. E aí, quando nós fomos investigando a história dela, ela descobriu em conversa com a mãe que quando a mãe ficou grávida, o pai queria, porque queria que a mãe abortasse aquela criança, a menina, né, que hoje era aquela mulher que estava diante de mim. Então, ele rejeitou essa criança desde o útero materno e durante a gravidez, marido e mulher tiveram conversas assim muito fortes, muito severas sobre esse assunto. Ele querendo que a mulher abortasse e ela não querendo abortar. E ela manteve a gravidez e foi até o fim. Então, quando essa moça descobriu isso, aí ela descobriu qual a razão de ela ter essa dificuldade com o pai e a mãe. Só que, ao conversar com a mãe e verificar que a mãe lutou para que ela nascesse, ao verificar que a mãe assumiu a gravidez e fez tudo para dar a vida a ela, que é o dom maior que nós recebemos, virou uma chave na cabeça dela e ela mudou o relacionamento com a mãe. Ela passou a admirar a mãe, né? Ela passou a olhar a mãe com outros olhos, passou a olhar a mãe como uma mulher forte, uma mulher corajosa, uma mulher que peitou o marido para não abortar aquela criança. Então, essas mensagens perigosas, gente, são uma bomba para a autoestima da mulher, para a autoconfiança, elas desenvolvem feridas emocionais, feridas profundas, feridas muito dolorosas. Não sei, vocês que estão aqui devem estar lá naquela minha lista dos e-mails que eu mando todo mês, que eu falei esse mês sobre as feridas emocionais. Muitas feridas emocionais começam com mensagens perigosas, com palavras negativas, com maldições, digamos assim, jogadas sobre a sua vida, ou na infância e adolescência, ou até, como eu disse, na vida intrauterina. Elas vão destruindo vagarosamente algumas experiências, algumas palavras, algumas vivências, causam feridas na alma muito profundas, como eu disse, muito dolorosas, enquanto outras vão, digamos assim, matando aos poucos. Elas criam na pessoa uma mágoa muito profunda, muito arraigada, e daí a mulher está propensa a desenvolver câncer, a desenvolver depressão, a desenvolver doenças autoimunes. Está tudo relacionado com a questão emocional, está relacionado a feridas emocionais. Só para relembrar a vocês as 5 principais feridas emocionais, que eu mencionei lá no e-mail, mas eu não falei sobre cada uma delas. No próximo e-mail eu vou estar falando sobre cada uma delas e estou planejando colocar isso nas postagens no meu Instagram também, porque eu acho que é um assunto muito relevante para as mulheres, porque eu vejo isso muito no consultório. Essas 5 feridas, que é a ferida do abandono, é a ferida da rejeição, a ferida da humilhação, a ferida da traição e a ferida da injustiça. Olha, também posso fazer uma live sobre essas feridas, se vocês acharem interessante a gente falar sobre esse assunto das feridas emocionais, as principais feridas, as que machucam mais as mulheres, as pessoas. A gente pode trazer isso para uma live também, se vocês acharem que isso é um assunto relevante. Então, somente quando você toma consciência do poder que tem as palavras e do poder que elas constroem ações, constroem, definem escolhas, definem comportamentos.
Só a partir do momento que você tem essa consciência que você passa a ter condições de se blindar contra essas mensagens perigosas e, estando blindada, você se torna mais protegida, mais poderosa, né? Tem um escudo ali, né, emocional, onde a palavra, a mensagem perigosa bate e volta, não vai penetrar em sua alma. Para que isso seja verdade, é necessário você dar o primeiro passo de mudança. É necessário você decidir mudar isso. É necessário você decidir, eu não quero mais ficar com essa ferida emocional na minha vida, eu não quero mais ficar com esse peso dessas palavras negativas que eu recebi ao longo da minha vida, eu quero me libertar desse fardo, eu quero me libertar desse peso, eu não quero mais esse peso. Então você dá o primeiro passo, a atitude, a decisão é o primeiro passo. Né? É necessário esse primeiro passo, porque é o primeiro passo que vai dar impulso para o segundo passo e assim sucessivamente. Já percebeu quando a gente está andando? Para dar o segundo passo, a gente precisa de que o pé de trás, o pé que já deu o primeiro passo, ele dê um impulso para a gente ir para frente. Vocês já perceberam? Assim é na nossa vida emocional. A gente toma uma decisão de fazer uma mudança, é o primeiro passo. Esse primeiro passo está dando impulso para você fazer novas mudanças, para você dar novos passos aí pela frente, tá? E eu quero destacar para vocês o seguinte, que o primeiro passo pode não ser, o meu primeiro passo pode não ser o mesmo seu, né? A minha decisão de fazer a mudança pode ser diferente da sua decisão de fazer a mudança. O momento pode ser diferente, a forma de fazer a mudança pode ser diferente. Então a gente não pode padronizar isso, né? E dizer que o primeiro passo é igual para todo mundo, mas que tem que haver o primeiro passo, isso tem que ter mesmo, né? Eu também estou nessa jornada, gente, de crescimento. Eu também preciso aprender a, por exemplo, agradecer quando eu recebo um elogio, porque eu fui educada nesse sistema de depreciar o que a pessoa me elogia. Eu fui educada, fui ensinada assim a ser muito modesta, muito humilde, muito simples e a me diminuir, entendeu? Eu fui educada assim. Então, agora eu estou alerta. Não fico pedindo desculpa por qualquer coisa. No lugar de, já ensinei isso aqui para vocês, no lugar de pedir desculpas, eu substituo a palavra desculpa por obrigado. Como eu disse, né? Se eu atraso num compromisso com alguém. Então, a primeira coisa que a gente chega é desculpa o atraso, desculpa o atraso. Eu tenho que me vigiar nisso. Em vez de desculpa o atraso, eu falo obrigado por vocês terem me esperado, né? Obrigado por vocês hoje aqui na live. Em vez de pedir desculpa para vocês pelo atraso, eu tenho que falar muito obrigado pela paciência que vocês tiveram de esperar eu começar a live, que deu uma encrenca aqui, né? Então, é assim que a gente vai crescendo. É assim que a gente vai crescendo, aprendendo novas formas de lidar com as palavras. Eu, Cristina, ainda carrego mensagens perigosas na minha memória e continuo lutando para ressignificá-las, para transformá-las em algo que realmente venha impactar a minha vida de forma positiva. Eu venho trabalhando minha autoestima ao longo dos anos, minha autoconfiança. Não pense que psicólogo não tem problema, não. Psicólogo também tem muito problema. Psicólogo também tem questões emocionais para serem resolvidas, feridas emocionais latentes, né, que estão latejando lá dentro e precisam ser colocadas para fora e ser resolvidas, serem sanadas, né? Então, nós podemos, né, com treinamento, com consciência, tendo essa consciência, nós podemos chegar num patamar em que nós podemos escolher as palavras com as quais nós vamos falar para as pessoas, as quais nós vamos falar para pessoas, escolher nossas palavras, escolher atitudes positivas, elogiar mais as pessoas, porque isso é uma arma poderosa de transformação. Então, nesse exercício que vocês vão fazer, prático, que vocês vão fazer daqui a pouco, tem aí um passo a passo que você pode fazer no seu dia a dia, nas suas reflexões aí, sobre as mensagens perigosas e negativas que você recebeu na sua vida e como você pode ressignificá-las e transformá-las em uma mensagem poderosa, impactante e encorajadora, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que fazer recorrentemente. O desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento emocional, ele é um processo contínuo. Ele não tem um dia que ele vai finalizar, não. A gente sempre tem que buscar novas formas de crescer, de melhorar, de ficar mais madura, de ser uma pessoa melhor,
né? Independente da idade, independente da época do dia, isso é um processo contínuo. Então, volta e meia, a gente precisa retornar a essas coisas, voltar a essas coisas. Então, gente, só recapitulando, as mensagens perigosas, elas são fruto de pensamentos e palavras negativas que envolvem emoções de fúria, de raiva, de intolerância, que envolvem críticas, censuras. E a química, essas palavras, quando a gente escuta essas palavras, elas produzem uma química que deprimem o nosso sistema imunológico, envenenam o nosso corpo e nos deixam, então, mais vulneráveis a contrair doenças, principalmente as doenças psicossomáticas, né, de origem emocional. Agora, as mensagens poderosas são aqueles pensamentos e palavras, como eu disse, positivas, encorajadoras, carinhosas, de elogio, de reconhecimento. E esse tipo de palavra, gente, carrega outra química. A ciência já comprovou isso. A química que essas palavras carregam é uma química de aprimorar, de levantar o nosso sistema imunológico, levantar a nossa imunidade, desintoxicar o nosso corpo e nos deixar mais resistentes a contrair doenças, né? Nos deixa mais fortes, mais protegidas, mais blindadas contra as doenças. Tá fazendo sentido para você? Ana Maria, abaixar a guarda. É isso, né? Abaixar a guarda. De certa forma, a gente precisa ter uma defesa, a gente precisa ter um escudo para não permitir que essas palavras penetrem na nossa mente e virem uma crença limitante, uma crença que bloqueia o nosso desenvolvimento, bloqueia a nossa saúde emocional, né? Nos cause, por exemplo, tristeza, desânimo, depressão, ansiedade, etc. É um desafio, Olga. Não estou dizendo que é fácil, não. Não é fácil, não. Não é fácil. A gente precisa, assim, de uma vigilância constante no que a gente diz e também no que a gente ouve, para não permitir que aquilo que a gente ouve penetre em nossa mente e vire ali uma crença limitante, uma mensagem perigosa que vai trazer dano para a nossa vida. Então, agora chegou a hora do exercíciozinho prático de autoconhecimento e transformação. Então, você deve estar com seu caderninho aí. Então, sugiro que você pegue seu caderninho e divida aqui no meio, fazendo duas colunas. Duas colunas. Nessa primeira coluna aqui, do lado esquerdo, você vai colocar 3 crenças negativas que você traz com você na sua mente. Alguma coisa que você já ouviu desde a infância. Aqueles bordões que são falados na família ao longo dos anos, né? Escreve qualquer crença relacionada a qualquer área da sua vida. Pode ser relacionada à área familiar, pode ser relacionada à área de trabalho, pode ser uma crença relacionada ao dinheiro, pode ser uma crença relacionada às amizades, ao relacionamento amoroso, pode ser uma crença relacionada à menopausa, por exemplo, pode ser uma crença relacionada ao ser mulher, né? Aquelas coisas que a gente escuta. Porque mulher nasceu para sofrer, ser mulher é muito ruim. Se eu fosse nascer de novo, eu ia querer nascer homem. Quem já não escutou isso? Isso vai plantando na nossa mente essa ideia de que ser mulher é ruim, é inferior, né? Crenças a respeito do envelhecimento. Então, escreva 3 crenças aí. Então, esse é o primeiro passo do nosso exercício, tá? Uma em cada linha. Não haverá mudanças na sua vida enquanto você não reconhecer essas crenças negativas. Não haverá mudanças. Primeiro passo é identificá-las, é reconhecer essas crenças, é dar nome, né? Expor, botar para fora. Caso contrário, não haverá mudanças. Já fizeram aí a primeira parte, gente? Quem já fez aí a primeira parte? Responde aí no chat. Vamos passar para a segunda parte. Ótimo, ótimo. Então, a segunda parte agora é você fazer uma reflexão sobre essas crenças que você anotou aí. Pergunte-se, eu quero que essa crença continue a nortear a minha vida? Eu quero levar essa crença
para frente, para minhas filhas, para as minhas netas, para as minhas sobrinhas, para as minhas amigas? Ou eu quero me desfazer dessa crença porque essa crença me fez mal, essa crença me bloqueou, essa crença me diminuiu, me atrasou meu desenvolvimento, me jogou para baixo. Então você vai responder. Se você quiser mudar, são duas perguntas, né? Eu quero continuar com essa crença? Eu quero me desfazer dessa crença? Se você deseja desfazer dessa crença, então você vai para o terceiro passo do exercício. O terceiro passo do exercício é você escrever do lado de cá, na coluna de cá, lembra que a gente dividiu o caderno no meio? As crenças negativas estão aqui. Agora, na frente de cada crença negativa, você vai escrever uma outra crença positiva, uma outra afirmação positiva, poderosa e encorajadora para a sua vida, que substitua essa crença negativa. Vou dar um exemplo. Você tem que escrever sempre no presente, tá? Não escreve no passado nem no futuro, não. É no agora. Vou dar um exemplo que foi um caso também que aconteceu em consultório, de uma mulher que estava num emprego público, era funcionária pública, mas ela era doida para ter o próprio negócio dela, para ter um comércio, e estava doida para começar um comércio. Ela tinha 30 e poucos anos, e a família dela sempre dizia isso. Então, a crença dela era a seguinte: nessa família, mulheres não podem gerir negócios. Tipo isso. Nessa família, mulheres não são boas em negócio. Nessa família, mulheres não podem encabeçar negócio. Negócio é coisa de homem. Ter um negócio não é coisa de mulher. Essas coisas que ela escutava. Aí ela foi escrevendo. E aí, na frente, eu pedi ela para escrever uma afirmação positiva e encorajadora. Então, ela escreveu na frente: eu sou competente, confiante e tenho recursos para ter meu próprio negócio na época que eu quiser. Então, nós fomos trabalhando isso, essas mudanças de crenças, e depois daí, algum tempo, alguns meses, ela fez uma transição de carreira. Durante algum tempo, ela ficou trabalhando no serviço público e mais o negócio dela, abriu o negócio dela, mas durante algum tempo ela ficou trabalhando nos dois, até que ela se encorajou, apesar de contra a família. Ela pediu exoneração do emprego, que era concursada, um emprego público, pediu exoneração do emprego e ficou trabalhando só no negócio dela, que foi a realização dela. Então, são essas mudanças. Quer ver? Outra crença que alguém pode pensar: nunca arranjarei um bom emprego, nunca terei um bom emprego, ou nunca conseguirei um companheiro, um marido, ou nunca consigo fazer um curso, uma pós-graduação, qualquer coisa que você coloque aí. Então, isso vai ser a crença negativa, que às vezes você ouviu, né, que isso não era para você, que você estava querendo demais. Ah, imagina fazer uma pós-graduação? Isso não é para seu bico, não. Imagina, você não dá conta, né? A gente escuta essas coisas. Então, do lado dessa crença negativa, de que eu não posso ter um marido, ou eu não posso ter um emprego, ou eu não posso ter uma pós-graduação, você vai escrever assim: tudo que eu preciso chega até mim nos momentos e lugares certos, na hora certa e no lugar certo. E um emprego chegará também, ou um companheiro, um marido chegará também, ou a pós-graduação chegará também. Então, gente, nós que somos, posso falar aqui que todas que estão aqui, eu sei que são cristãs, nós temos essa convicção de que o Criador nos fez perfeitas. Nós temos em nós todos os recursos para sermos bem-sucedidas. Não nos falta nada. E tudo que ele faz é perfeito. A maneira como Deus governa o mundo é perfeita. Então nós temos tudo, nós só temos que aguardar o tempo oportuno para que essas coisas cheguem à nossa mão, para que chegue à nossa mão um bom emprego, uma pós-graduação, uma viagem, um marido, etc. E confiar de que tem um ser superior a nós, que governa a nossa vida e que não nos desampara, não nos deixa à mercê da sorte, e que a gente nasceu com essa perfeição. Eu, todo dia que estou aprendendo, adotando essa prática, amanhece a minha primeira oração em agradecer o dia que eu recebi de presente, que cada dia que você abre o olho, acorda e salta da cama, gente, é um presente que a gente recebe para desfrutar. Imagina quanta gente dormiu ontem e não amanheceu acordado hoje. Não pôde ter esse dia, esse 25 de março. A pessoa não viu o 25 de março nascer, porque durante a madrugada ela foi
recolhida, né? Então é um presente. E agradeço também, sempre de manhã, a minha perfeição, os recursos que eu recebi como mulher, como criação de Deus, como cidadã, como pessoa, todos os recursos que eu recebi para viver a vida, para desempenhar, para me locomover, para trabalhar, para criar filhos, para fazer tudo, né? Isso é uma dádiva, isso é um presente, não me falta nada. Aquelas coisas aqueles recursos que eu não pude desenvolver, foi as circunstâncias da vida que me atrapalharam, que me espanaram o que eu tinha de belo, o que eu tinha de meu histórico, a minha história, minhas vivências, minhas experiências que atrapalharam. Mas eu vou tentando recuperar esse recurso ao longo do caminho, né? Estou tentando aproveitar, sugar ao máximo todos os recursos que eu tenho para servir as pessoas, para me doar às pessoas, para ajudar mulheres a saírem desse lugar de inferioridade, de sofrimento, de dor, de depressão, de feridas emocionais, ok? Então, gente, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Escreve aí no comentário se vocês têm fizeram um exercício, conseguiram fazer essa terceira parte de escrever uma frase positiva no lugar da frase da mensagem perigosa. Ivana, está ajudando muito. Que bom, Ivana, que bom. Fico feliz que vocês estejam aproveitando. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ficou com alguma dúvida a respeito do assunto? Sim, a Ivana conseguiu fazer a terceira parte. Então, esse exercício, Ivana, não é um exercício... Isso aqui que nós fizemos é só uma pequena amostra. Se você parar para pensar e dividir esse caderninho seu aí por áreas, por exemplo, você põe aqui área família. Você vai descobrir uma opção de crenças a respeito, de crenças negativas que você tem a respeito da família e faz uma listinha aqui. Depois você pega outra página do caderno e põe aqui ser mulher. Quais são as palavras negativas que você ouviu a respeito de ser mulher? Coloque aqui a listinha de crenças negativas a respeito de ser mulher. Depois coloque, na outra página, coloque trabalho, produtividade. O que foi que você ouviu a respeito de trabalho na sua vida, de estudo, né, de pós-graduação? E assim vai. O que você ouviu sobre casamento? Nós temos crenças limitantes em todas as áreas. O que você ouviu sobre o dinheiro? Quantas coisas ruins a gente às vezes ouve sobre o dinheiro? Que dinheiro é sujo, que ter muito dinheiro é pecado, que dinheiro não presta, né? Se é rico é porque deu algum golpe, fez alguma coisa errada. Assim. É muita coisa que a gente ouve sobre dinheiro e a gente acaba internalizando isso, né, em outras áreas. Então esse é um exercício que você pode encher um caderno de crenças e ir modificando. Se você fizer um pouquinho todo dia, você vai ter um grande crescimento emocional.